Boa noite, meu nome é Luciana de Sena Melo Veras, eu sou aluna do pós-doutorado da Integralize e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre organização de conteúdos e tópicos para a elaboração de uma dissertação, conforme critérios normativos da Integralize. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E essa nossa aula a gente vai falar sobre a organização de conteúdos e tópicos para a elaboração de uma dissertação, seguindo os critérios normativos do Centro de Pesquisa da Integralize. Escrever uma dissertação é um processo desafiador que exige muito planejamento, estruturação e atenção às normas acadêmicas. Para que o trabalho seja aceito e bem avaliado, é essencial compreender a organização correta de cada seção, desde a introdução até as referências bibliográficas. Então, nesta aula, vamos apresentar o formato exigido pelo Centro de Pesquisa da Integralize, detalhar cada parte da dissertação e fornecer estratégias para facilitar a escrita e garantir um texto coeso e bem fundamentado. Uma dissertação ela é dividida em 3 grandes partes: os elementos pré-textuais, os textuais e ainda os pós-textuais. Mas o que seriam esses elementos pré-textuais? Os elementos pré-textuais eles incluem a capa, folha de rosto, resumo e sumário, além de listas como de figuras, tabelas e abreviações. Já os elementos textuais, eles correspondem ao desenvolvimento da dissertação e são compostos por 6 seções principais: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Por fim, os elementos pós-textuais, eles incluem as referências utilizadas no trabalho, além de apêndices e anexos, caso sejam necessários. Os elementos pré-textuais, eles são fundamentais para a organização e apresentação da dissertação. A capa e a folha de rosto devem seguir as normas institucionais, incluindo o título do trabalho, nome do autor, nome da instituição e data. Já o resumo, ele deve ter até 250 palavras e apresentar uma síntese da pesquisa, incluindo objetivo, metodologia e principais achados. Ele deve ser seguido por palavras-chave que facilitam a indexação do trabalho. Já o sumário, ele precisa refletir a hierarquia das seções e subseções da dissertação, garantindo a organização lógica do trabalho. As listas de figuras, tabelas e abreviações são opcionais, mas ajudam a guiar o leitor ao longo do texto, principalmente em dissertações que utilizam muitos gráficos e siglas. A introdução ela é a primeira seção textual da dissertação e deve apresentar claramente o tema da pesquisa. Por isso, ela deve conter a apresentação do tema e justificativa, explicando por que esse assunto ele é relevante para a área que você quer pesquisar. A definição do problema de pesquisa pode ser apresentada como uma pergunta norteadora. Os objetivos geral e específicos que delimitam o que será investigado. E a estrutura do trabalho oferece ao leitor um panorama dos capítulos que compõem a dissertação. A introdução ela deve ser bem clara, objetiva e envolver o leitor desde o início, mostrando a importância do estudo. O referencial teórico ele fundamenta a pesquisa com base em estudos e autores renomados na área. Ao escrever essa seção, é importante fazer um levantamento da literatura científica atualizada. Lembre-se, atualizada, utilizando bases de dados como Cielo, Google Acadêmico, PubMed e por aí vai. Organizar o referencial de forma temática ou cronológica, garantindo uma progressão lógica das ideias.
e utilizar citações diretas e indiretas, seguindo as normas institucionais para a formatação. Lembrando que a Integralize ela usa como norma de formatação a ABNT. Um referencial teórico ele deve ser bem estruturado. E esse termo, esse referencial teórico, quando ele é bem estruturado, ele evita plágios e embasa a pesquisa com credibilidade. A metodologia detalha como a pesquisa ela foi conduzida, garantindo assim a sua validade e a replicabilidade. Ela deve incluir, então, o tipo de pesquisa, se ela é quantitativa, qualitativa ou mista, os procedimentos de coleta e análise de dados, que são as entrevistas, os experimentos, as estatísticas, e os critérios éticos, com a aprovação dos comitês de ética quando necessário. No caso da Integralize, a gente possui um comitê de ética próprio. Então, essa seção ela deve ser descrita com rigor, permitindo que outros pesquisadores eles compreendam e possam assim reproduzir o estudo. A seção de resultados ela apresenta os dados coletados e esses dados eles muitas vezes podem ser apresentados por meio de gráficos e tabelas. Já a discussão, ela analisa esses achados comparando-os com a literatura já existente e destacando as suas implicações científicas e práticas. Aqui é importante interpretar os resultados relacionando-os ao problema de pesquisa e discutindo possíveis limitações do estudo. A conclusão ela deve sintetizar os principais achados da pesquisa e sugerir novas investigações sobre o tema. Nos elementos pós-textuais, as referências elas devem ser formatadas corretamente, conforme as normas do Centro de Pesquisa da Integralize. Apêndices e anexos eles podem ser incluídos, caso contenham informações relevantes ao estudo. Planejar a escrita, revisar o texto e seguir rigorosamente as normas institucionais são passos essenciais para uma dissertação de qualidade. Abra agora, então, o espaço, para caso queiram tirar, alguma dúvida. E se quiserem compartilhar as suas experiências ou dificuldades no processo de escrita, podem ficar à vontade.